Olá, daqui fala o Ricardo Esteves Ribeiro. Na semana passada organizámos o Ask Me Anything Fumaça de setembro. Tivemos como convidada a jornalista e romancista Alexandra Lucas Coelho, que viajou várias vezes pelo Médio Oriente nas últimas 2 décadas, pela Palestina, Líbano, Iraque, Afeganistão, Síria, entre outros países, e publicou várias reportagens e livros escritos desde lá. Entre eles, Oriente Próximo, publicado em 2007, Caderno Afegão, de 2009 e Tahrir, de 2011. O Ask Me Anything é um programa mensal exclusivo para a comunidade de fumaça. Não é uma entrevista, não é uma reportagem, é uma conversa. Um espaço onde as pessoas que nos apoiam podem fazer perguntas e falar com alguém especialista num tema, de maneira informal, sem grande preparação ou pesquisa. Hoje publicamos pela primeira vez o resultado de um desses Ask Me Anything, para que possas entender de que se trata. Se quiseres poder fazer parte dos próximos, considera apoiar-nos financeiramente para que continuemos a fazer o nosso trabalho. Neste momento, já mais de 30% das nossas despesas são pagas por um grupo cada vez maior de pessoas como tu. Ajuda-nos a fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Agora sim, fica com o Ask Me Anything de setembro, com o Alexandre Lucas Coelho. Bom, antes de mais, aliás, muito obrigada pelo convite, é um prazer falar com a Fumaça. Muitos parabéns ao Fumaça, muitos parabéns ao Fumaça pelo trabalho e enfim, pelo esforço, pela dedicação e por todos os que seguem, antes do mais, e obrigada ao Ricardo pelo convite. E eu estava a falar da Palestina, e claro, a Palestina também é um tema importante para o Fumaça, e o Fumaça ganhou um prémio, o Prémio Gazeta, com a Palestina, não é? Então, muitos parabéns. Aliás, também. tinha uma viagem marcada à Palestina e ao Líbano em maio, que teve que ser cancelada por causa da pandemia, mas aqui eu queria voltar muito no final do ano, vamos ver. Boa. Pronto, então é um prazer estar aqui, e vocês, enfim, eu não sei muito bem, nunca sei muito bem quanto é que eu devo explicar, se vocês sintam-se à vontade para perguntar se não entenderem ou o que seja, começando por responder à pergunta do Mó. Sim, eu não estou a ver as caras todas, não sei se estão aqui, não consigo ver as pessoas todas, há muitas pessoas que só vejo os nomes, mas para responder então, sim, essa pergunta é muito importante, porque para quem não tem isso presente, 2006 é um ano decisivo na história recente do Líbano, porque foi o ano em que aconteceu uma guerra entre, enfim, agora entramos aqui no território em que as palavras, assim, como dizer isto, não é? Pronto, uma guerra entre o Hezbollah e Israel, pronto, o Hezbollah fez uma série de operações, que, concretamente uma, que depois desencadearam a guerra, e Israel respondeu com, enfim, bombardeamentos massivos, e enfim, foram 33 dias, acho que foram 33 dias de guerra, enfim, brutal, e Beirute foi bombardeado, o sul do país foi arrasado, havia partes de Beirute que foram muito destruídas, nomeadamente os subúrbios, a zona que eles chamam Dahia, que é um conjunto de subúrbios que fica na parte sul da cidade, e que é uma zona xiita, é uma zona de população xiita, sobretudo pobre, não só, também há classe média alta, mas pronto, é a população xiita. Para quem não está familiarizado com os termos, eu não sei até que ponto estão, mas só para explicar muito, muito brevemente, o Líbano tem uma população complexa de vários grupos religiosos, étnicos, enfim, como queiram. Há os cristãos, os maronitas, que são os cristãos maioritários, são os cristãos maronitas, é um dos grupos mais poderosos e é o grupo que tem direito sempre à presidência da República. Depois há os xiitas, que de uma forma informal
provavelmente serão a maioria do país neste momento, embora isso seja impossível de estabelecer, porque um dos problemas do Líbano é que não há censos desde 1932, e isso não é por acaso, não é? Como é evidente, porque assim os cristãos continuam a ter o direito de eleger o presidente. É só um dos problemas do sistema do Líbano, que é um sistema completamente absurdo e é um sistema sectário, em que cada seita tem direito a uma fatia do queijo. Portanto, temos os cristãos maronitas, temos os xiitas. Os xiitas são uma das... Os muçulmanos dividem-se em estes dois grandes grupos, sunitas e xiitas. Também existem sunitas no Líbano, xiitas, sunitas, e existem os drusos, que são outro grupo muito forte. Os drusos são uma dissidência que aconteceu no interior do Islão, mas eles têm elementos também de outras, eles têm vários outros elementos, eles não se consideram hoje muçulmanos, né? Eles acreditam na reencarnação, na transmigração das almas, enfim, há várias questões que distinguem os drusos são um grupo à parte, portanto, sim, 4 grandes grupos maioritários, mas depois há muitos outros, não é? Portanto, enfim, a população do Líbano é complexa e um dos problemas do Líbano é esta divisão de poder sectária. Pronto, e o Hezbollah, que é hoje o movimento mais forte e é o único exército que persiste paralelo, não é? Paralelo ao exército libanês, não é? Porque foi a única milícia armada que sobrou e que está ativa, portanto é um exército, é um exército paralelo na prática, e é um movimento fortíssimo no sul de Beirute e no sul do país e no Vale de Bekaa, que é o vale que fica entre o Líbano e a Síria. Então essas zonas são as zonas fortes do Hezbollah e pronto, e em 2006 aconteceu esta guerra entre o Hezbollah e Israel, em julho, se prolongou-se até agosto e eu fui lá em novembro, portanto quer dizer, aquilo tinha passado muito pouco tempo, tinha passado tão pouco tempo que lá está, quando eu fui a Darre, esses subúrbios no sul de Beirute, quer dizer, aquilo era um cenário de cidades da Segunda Guerra bombardeadas, prédios completamente colapsados e depois quando eu fui ao sul do país, eu nessa altura em 2006 estive em Beirute, o meu objetivo principal é ir aos campos de Sabra e Shatila, esse era o objetivo principal da viagem, já vou falar disso, mas pronto, tinha acontecido a guerra, portanto havia N histórias para fazer, eu fui ao sul do país porque queria perceber o que é que tinha acontecido ali, de facto a destruição, a forma como Israel destruiu o sul do Líbano, as aldeias estavam simplesmente arrasadas, eram destroços, e fui ao Vale de Bekaa também, portanto o Líbano que é fronteira com a Palestina, não é? Com Israel, com o Estado de Israel. Aceitando a existência do Estado de Israel com o Estado de Israel, portanto, sim, é mesmo ali a fronteira. Essa foi a minha primeira viagem ao Líbano, portanto eu fui porque eu estava a preparar esse primeiro livro, O Oriente Próximo, que era um livro todo passado entre israelitas e palestinianos, e eu queria conhecer os palestinianos de fora da Palestina, os palestinianos que tiveram que fugir e que estavam no Líbano, centenas de milhares de pessoas. E Sabra e Shatila são 2 campos de refugiados que fazem parte da história da segunda metade do século XX de uma forma, ou seja, o que aconteceu em Sabra e Shatila é um massacre, que tem poucos paralelos pela forma como aconteceu. E de algum modo isso faz parte da história do Líbano e da história de Beirute, porque foi, enfim, não vou agora amassar-vos com tudo isto, com a história da Guerra Civil Libanesa, como a questão palestiniana fez parte da Guerra Civil Libanesa, isso é uma longa história, mas o que aconteceu em 1982 foi que as milícias cristãs maronitas entraram nos campos de refugiados de Sabra e Shatila e assassinaram muitas centenas de palestinianos. Os números não se sabe exatamente quantas pessoas morreram,
mas muitas centenas, eventualmente alguns milhares de pessoas foram chacinadas. E quando eu digo chacinadas, não é que tenha havido combates, não, aliás, parte dos homens foram retirados dos campos, chacinados mesmo, chacinados agarrar nos rapazes e nas mulheres e degolá-los e executá-los com tiros na cabeça, abrir as barrigas das mulheres grávidas e tirar os bebés e desfazer os bebés. Estamos a falar disso, violar as mulheres antes de as matar, as mulheres foram encontradas os cadáveres das mulheres cheias, com as roupas puxadas, etc. Portanto, foi uma chacina, foi mesmo uma chacina. E isso aconteceu com a cumplicidade do exército israelita. Portanto, Israel tinha invadido o Líbano e Israel cercou os campos de Sabra e Shatila para que as milícias cristãs maronitas entrassem nos campos e fizessem esta chacina. E aqui a linguagem é sempre como é que nós vamos descrever isto, quer dizer, ou seja, Israel permitiu, foi apenas testemunha, eu diria que Israel colaborou, porque parte disto foi serviço feito para os israelitas. Isto fazia parte da operação que Israel estava a tentar fazer de desalojar a resistência palestiniana que estava em Beirute nessa altura. A OLP do Arafat estava em Beirute, eles tinham retirado havia muito pouco tempo, os militantes palestinianos armados tinham sido todos evacuados do barco, o Arafat tinha saído e depois, na verdade, a população civil palestiniana, que tinha recebido garantias dos Estados Unidos e da Europa de que não ia sofrer retaliações, foi simplesmente massacrada. Portanto, isto foi das maiores traições que já aconteceram, porque isto aconteceu quando os americanos estavam lá, os franceses estavam lá, os italianos estavam lá, ou seja, europeus e americanos estavam lá supostamente para assegurar a vida, a sobrevivência da população civil palestiniana, e isso não impediu que o exército israelita conseguisse fazer isto, cercar os campos e deixar aquelas pessoas à mercê das milícias cristãs que se queriam vingar da presença palestiniana de muito tempo no Líbano, que tinha sido uma presença complexa, como vocês imaginam, que tinha levado a muitos conflitos. E além disso tinha acontecido, para explicar tudo, tinha acontecido o assassinato do Bashir Gemayel, que era o presidente eleito cristão, tinha acabado de ser eleito pela Assembleia, não eleito pelo povo, uma eleição completamente fabricada e apoiada por Israel, portanto era o homem de Israel, foi eleito, e ele foi assassinado não por palestinianos, mas ele tinha acabado de ser assassinado. Portanto, quando as milícias cristãs entram em Sabra e Shatila, era tudo isto que estava ali em jogo, e aquelas pessoas que não tinham culpa nenhuma foram completamente assassinadas. Portanto, eu queria ver Sabra e Shatila com os meus olhos, eu queria encontrar os filhos e os netos e os descendentes de toda esta história, e em 2006 fui lá em primeiro lugar para isto, mas depois acabei por viajar pelo país e pronto, escrever sobre muitas outras coisas, incluindo a vida noturna e toda a fantástica vida de Beirute, artistas, como toda a gente estava a responder àquilo, à guerra, como os artistas tinham respondido à guerra, o que é que tinha acontecido durante a guerra, etc. Muita história. Desculpa, estou a falar ininterruptamente e ainda não saímos de 2006. Faz mal, não faz mal. Mas Eu tinha ainda uma outra pergunta, que é, agora que tu voltaste, já estiveste lá ainda uma outra vez, não é? Mas agora que tu voltaste, quão diferente era Beirute? Ou é Beirute? Ok, vou dar aqui um salto para outubro de 2019. Outubro de 2019 eu decidi ir a Beirute porque tinha começado uma revolução nas ruas, portanto as ruas de Beirute estavam cheias de milhares de jovens, não só de Beirute, pelo país. Os jovens tinham tomado as ruas, tinham cortado as estradas, estavam a fazer sit-ins específicos, a interromper o trânsito, e era uma revolução, estava em curso. E eu pensei, eu quero ver isto com os meus olhos, e então, e não tinha tempo nenhum, e pensei, não, mas eu fui tipo 3 dias, e foi assim uma sorte, porque o governo caiu no dia do meio, tive mesmo na altura, pronto, foi a altura mais tensa, porque eu cheguei e vivi aquilo tudo durante um dia, depois no dia seguinte foi o dia em que o governo caiu, e foi o dia em que o Hezbollah resolveu, o Hezbollah e outros seus aliados xiitas, ou seja, quando eu digo o Hezbollah, quer dizer os bandos
que o Hezbollah mandou, resolveram atacar a praça da Revolução e esmagar as tendas todas, etc. Aquilo foi uma coisa... Mas então tu tens sempre essa sorte, porque na Primavera Árabe também tiveste essa sorte. Foi incrível, eu também fui só uma semana à Praça Tahrir e o Mubarak, o regime caiu no meio, exatamente no meio da minha estadia. Mas esta coisa de Beirute ainda foi mais incrível, porque eu só tinha 3 dias, porque era o que eu tinha compromisso, eu só conseguia mesmo aqueles 3 dias e pensei, bom, não interessa, vou só por 3 dias, porque aproveitando bem o tempo, 3 dias rendem imenso e renderam, pareceu imenso tempo. Mas foram de facto só 3 dias, mas pronto, eu tinha vivido, tinha estado lá, tinha conhecido gente, tinha voltado a Beirute ao fim de não sei quanto tempo, e eu depois comecei a escrever um romance, que era um romance que eu já tinha na cabeça, chamado Levante, e eu justamente eu tinha este romance na cabeça, e este título não é por acaso, porque este título tem esta dupla... Este duplo significado de ser uma região geográfica, não é? em que o Líbano está incluído, o Levante, mas ao mesmo tempo o Levante é uma revolta, é uma revolução, não é? Portanto, esse romance que eu já tinha na cabeça era um romance que se ia passar em 4 cidades, Beirute, Damasco, Jerusalém e Alexandria, não por esta ordem, e portanto eu pensei, eu tenho que ir, quando foi a Revolução eu tenho que ir, porque aquilo tinha tudo a ver com o meu livro, ainda por cima o livro chamava-se Levante. E depois em março, quando eu voltei do Brasil, de compromissos que tinha, eu comecei finalmente a escrever esse livro, e escrevi 30 páginas passadas em Beirute, na altura da Revolução. E depois, em março, não é? Aquele mês em que foi a pandemia, não é? Que começou, e eu acabei por interromper o livro, não consegui escrever mais, por vários fatores, mas fiquei com aquelas 30 páginas ali, estão na mesma, estão ali, nunca mais nos mexi. Pronto, então agora quando foi a explosão, e eu estava no meio de muitas outras coisas e até fui deixando passar os dias, a pensar, não posso ir outra vez para o Líbano, mas era isso, era assim, por um lado eu tinha conhecido pessoas na Revolução, queria saber delas, queria saber o que é que tinha acontecido, o que é que tinha acontecido à Revolução, não é? Também. E eu já tinha criado personagens, porque essas 30 páginas do Levante que eu escrevi já têm as 2 protagonistas criadas, quer dizer, aquelas pessoas, apesar de só existirem na minha cabeça, elas já existiam para mim. E elas moravam em lugares que a explosão afetou, portanto era uma coisa muito estranha, porque eu tinha estado a escrever, a inventar uma personagem que morava numa rua que depois rebentou, e isto por um lado, e por outro lado a pandemia deu-me vontade de fazer reportagem outra vez, que era uma coisa que eu não tinha pensado, havia muito tempo que eu não tinha vontade de fazer reportagem, e para mim até já era uma coisa assim meio, se não estava encerrada, estava pelo menos, não estava nos meus planos. Mas a pandemia fez-me ter vontade de fazer reportagem e então eu decidi ir, pronto, e foi assim. E depois propus isso ao público, e pronto, e fui também só por 7 dias, foi tudo muito rápido. Eu queria abrir para outras pessoas, se alguém tem perguntas, comentários, coisas que gostava de dizer. A primeira pergunta é sempre a mais difícil. Olá. Olá. Ricardo, Força. Também, pergunta deste lado, e a Carolina. Tinha a acrescentar uma informação àquela questão de Sabra e Shatila, porque eu não sei se ele era o comandante do exército que estava a rodear os campos, mas à partida penso que terá sido o Ariel Sharon que colaborou e que depois foi o presidente de Israel, não é? Ele era mais do que o comandante das tropas, ele era o ministro da Defesa. Pronto, portanto terá sido ele o Sharon foi julgado e foi, ou seja, o Sharon tem uma responsabilidade moral que foi estabelecida em tribunal, ou seja, ele foi julgado por isso. E 1 milhão de israelitas saíram à rua, ou seja, aquilo foi uma grande coisa mesmo em Israel, mas isso não impediu
que o Sharon, em 2000, fosse Israel. E como é que da parte do Líbano e dos libaneses isso foi vivido? Será que foi vivido por todos os libaneses ou apenas pelos libaneses, pelos palestinianos que viviam no Líbano? Qual era o... não só Sabra e Shatila, essa eleição do Sharon. A eleição do Sharon, bom, a eleição do Sharon não sei, porque isso foi em 2000 e depois essa fase foi a fase toda em que eu estive na Palestina, portanto não sei exatamente os libaneses, não é a eleição do Sharon, mas a questão palestiniana é uma questão muito complicada no Líbano, porque divide os libaneses, divide completamente os libaneses. É isso, ou seja, há uma série de retóricas inimigas que até hoje se combatem em relação à presença palestiniana. Os cristãos maronitas, que eram os grandes inimigos, digamos, da presença da OLP, da presença do Arafat, porque o que acontecia era a resistência palestiniana estava alojada em Beirute, não é? Portanto, os palestinianos criaram quase uma espécie de Estado dentro do Estado, não é? E tinham muito poder em Beirute Ocidental. Durante a Guerra Civil Libanesa, que foi de 1975 a 1990, Beirute estava dividida mesmo, era Beirute Ocidental, Beirute Oriental, e havia mesmo uma fronteira com trincheiras, checkpoints, atiradores furtivos entre as duas partes da cidade. E os palestinianos estavam em Beirute Ocidental, que é a Beirute muçulmana. A Beirute Oriental é a Beirute cristã, maioritariamente cristã. Portanto, é assim, isto é de facto uma longa história. Eu acabei agora, aliás, de reler, há um livro incrível sobre isto tudo, que é um livro chamado Pity the Nation, do Robert Fisk. Eu acabei de reler agora essas 700 páginas. O Fisk foi uma das pessoas que entrou em Sabra e Shatila no dia 18 de setembro de 1982. E pronto, ele acompanhou tudo isto e de facto é muito interessante perceber o quanto a questão palestiniana foi decisiva dentro da Guerra Civil Libanesa e dividiu os libaneses e até hoje divide os libaneses, não é? É assim, para quem acompanha a questão palestiniana e para quem como eu vinha da Palestina e tudo isso, para mim foi extraordinariamente chocante chegar a Sabra e Shatila e a outros campos de refugiados, porque eu estive noutros campos de refugiados, fui a Ain El Awi, que fica no sul também, ao pé de Sidon. Estive noutros lugares, além desse Sabra e Shatila, e é muito chocante ver as condições em que os refugiados palestinianos continuam a viver até hoje, não é? Ou seja, há décadas e décadas e décadas que eles estão ali, que eles nascem ali, eles vivem ali, eles morrem ali, eles têm inúmeras restrições em relação ao trabalho, em relação àquilo que podem fazer, porque não são cidadãos do Líbano, eles não são cidadãos de lado nenhum. Eles não são cidadãos do Líbano, porque o Líbano não quer que eles sejam cidadãos do Líbano, porque isso supostamente seria abdicar do direito deles de regresso à Palestina, mas na verdade eles não são cidadãos, quer dizer, eles não podem ir para a Palestina, também não podem ser cidadãos do Líbano, não é? Então são basicamente pessoas que estão presas num... sabe, eu não sei se algum de vocês viu, eu publiquei, das 3 vezes que fui ao Líbano, fui a Sabra e Shatila, em 2006, em 2019 na Revolução e agora também, fui sempre. E agora desta última vez publiquei um vídeo, fiz um vídeo mesmo dentro do labirinto de Shatila, que é a parte maior, e isso dá-vos uma dimensão do que é aquilo. Eu não sei se algum de vocês viu esse vídeo, é um vídeo completamente claustrofóbico em que eu estou a seguir 2 homens através das ruelas de Shatila, portanto estamos a falar, enfim, os meus amigos brasileiros que viram aquilo dizem que isto é uma favela, quer dizer, são favelas gigantescas, não é? São favelas com todas as condições, as não condições de, enfim, tudo o que vocês imaginam, de falta de sol, falta de ar, falta de água, falta de eletricidade, tudo. E, neste momento, o que se passa em Sabra e Shatila, isto foi uma novidade para mim, ninguém me tinha falado disto antes, os campos estão completamente tomados pelo tráfico, não é? Exatamente como acontece nas favelas brasileiras. Portanto, aliás, eu fiquei intrigada porque é que eles estavam tão aflitos com eu tirar fotografias e filmar, e depois eu percebi, porque a certa altura estava a filmar os controleiros todos dos
dos traficantes. Pronto, então exatamente como as favelas, exatamente como as favelas que eu conheci no Rio, eles usam as crianças como para levarem a droga de um lado para o outro, como correios, pronto, os campos estão cheios de traficantes. Que é exatamente a história do Brasil, não é? Quer dizer, quando o poder central, quando o Estado não atua, quando não existe, os poderes paralelos tomam e ocupam, e é isso que acontece, não é? E aquelas pessoas estão completamente abandonadas, elas estão num vazio da lei, num vazio de tudo. Quem é que vai tomar conta delas? Quem é que vai acabar com isto? Quem é que vai acabar com a situação daquelas centenas de milhares de pessoas? E quer dizer, e depois, o que é que os libaneses acham disto? Depende, não é? Se tu falares com libaneses muçulmanos, vais tender a encontrar mais simpatia do lado, sobretudo dos sunitas, mas também dos xiitas, porque os palestinianos são maioritariamente sunitas. Se falares com os cristãos, pronto, vais achar que eles vão dizer os palestinianos são culpados pela violência da guerra civil e dividiram-nos, etc. Enfim, os palestinianos são uma espécie de alibi também para muita coisa, não é? Para aquelas divisões todas ali dentro. Mas na verdade, a verdade crua é que, enfim, claro que há muitos grupos e ONGs que trabalham com eles e tudo, e como em todo o lado há sempre gente a fazer o bem, mas eu diria que eles estão abandonados. E só mais uma questão agora para não... e as divisões religiosas sectárias são assim tão fortes, ou seja, as divisões que existem podem-se definir em termos religiosos ou classistas? Não são as divisões religiosas. Repara, estamos a falar de um país em que esta nova geração justamente é que começa a estar um pouco mais longe desses horrores, e por isso é que eu acho que agora finalmente eles puderam ir para a rua e dizer: não queremos mais isto. Não queremos mais este sistema, em que o presidente tem sempre que ser um cristão, o primeiro-ministro tem sempre que ser um xiita, o líder do parlamento um sunita, enfim. Ou seja, eles não querem isto. A primeira demanda da revolução, o primeiro objetivo dos jovens que tomaram as ruas em outubro eles têm um lema que é: todos são todos. Não há bons nem maus, é todos, vamos acabar com isto, não queremos estas máfias, não queremos estas seitas, porque a lógica do poder setário é sempre uma lógica clientelista em que cada seita vai servir a sua seita, acabou. Portanto, isto só favorece a corrupção, e foi a corrupção que depois, enfim, o Líbano é um país neste momento em bancarrota absoluta, não é? Colapsou total, a moeda colapsou, os bancos colapsaram, as poupanças das pessoas foram engolidas, não é? Portanto, tudo isto foi... enfim, isto tem a ver também com o facto, a seguir à guerra civil, há um triunfo do neoliberalismo ali, o capitalismo a ocupar aquilo tudo, a Baixa de Beirute é reconstruída com milhões, as imobiliárias e os bancos a fazerem imenso dinheiro, etc, e tudo isto ruiu agora, não é? Portanto, isto é também o colapso, enfim, do capitalismo desenfreado pós-guerra civil, não é? E de todo o sistema sectário libanês, em que cada seita serve a sua seita, não é? Uma lógica constante de corrupção e de favorecimentos portanto, isto é o Líbano, isto é a política libanesa, não é? E é com isto tudo que, quer dizer, os jovens querem acabar com isto, e quererem acabar com isto significa que eles vão para as ruas a dizer todos, quer dizer todos, não há bons, não é? Não há bons nem maus. Ou como o Robert Fisk tem uma coisa que ele diz várias vezes no livro dele, que é: entre os grupos armados no Líbano não há bons rapazes, são todos maus. São todos maus. Portanto, mesmo a conversa, há uma glorificação, às vezes há uma tentativa de glorificação do Hezbollah, como se o Hezbollah fosse uma resistência moral, etc. Quer dizer, é assim, todos os grupos armados, é o que eu fiz que diz. Quer dizer, o Hezbollah é o sistema, o Hezbollah faz parte do sistema, completamente, é o sistema. É outro, quer dizer, é uma das partes do sistema, não é? Não é o antissistema, nem está a acabar com o sistema. Portanto,
Qual era a pergunta agora para mim? Tinha de ver com as divisões sectárias, de facto. Se eram mesmo marcadas. Sim, são muito fortes em quem tem memória de tudo isto, ou seja, lá está, para quem... Eu tenho 52 anos, o que significa que eu cresci a ver ainda imagens da Guerra Civil Libanesa, e as pessoas que têm a minha idade no Líbano, com certeza que ainda estão muito marcadas por tudo isto, porque estamos a falar... Nós, quando estamos no Líbano e estamos com pessoas de 50 anos, de 40, 50, por aí, essas pessoas, todas essas pessoas, os pais e os avós delas andaram a cortar as gargantas uns aos outros, a estriparem-se, a darem tiros uns aos outros. Isto é a história do Líbano. Portanto, não há como estas feridas todas não estarem nesta geração. Agora, quando tu tens 20 anos, uns 20, 22, 23, 25, o que é que acontece? Tu nasceste quando a Baixa de Beirute já estava reconstruída. Portanto, a Baixa de Beirute, que foi arrasada na Guerra Civil, não? Onde estavam essas trincheiras e os checkpoints e os atiradores furtivos. Quando esta geração que vai para as ruas nasceu, já aquilo estava reconstruído, já está, o Líbano estava a disparar na cavalgada neoliberal capitalista e pronto. Portanto, claro que não quer dizer que eles não tenham o peso destas memórias, porque eles têm as histórias todas dos pais e dos avós e tudo isso, mas eles não viveram isso na pele, não é? Não é como as pessoas de 50 e 60 anos, que eles viveram isto, não é? Eles viveram isto. Viveram e viram, toda a gente viu mortes, corpos, sangue, tiros, tudo. É a história recente do Líbano. Portanto, é assim... Eu entrevistei um dos fundadores de um novo partido, que é o Lee Haki, e esse partido, que é justamente um partido de esquerda, que quer acabar com toda essa lógica sectária, e ele dizia que ele é um druso, este homem com que eu falei, e ele dizia que provavelmente não será sequer na geração dele, e ele tem... Eu acho que ele ainda tem 30 e tal anos, exato, ele nem fez 40 anos, mas ele acha que se calhar até nem pode, não será agora, mas mais à frente, quanto mais as pessoas estiverem longe destes anos da violência sectária, mais possível vai ser eles conseguirem superar um país, porque assim, o Líbano, as pessoas têm as identidades religiosas no ok. Então é quase como os Tutsis e os Hutus na... É uma coisa, pronto, é terrível, mas, perdão, mas uma característica desta geração é que quando tu perguntas, e isso eu tenho que perguntar sempre para eu perceber com quem é que eu estou a falar, senão é impossível, eu tenho que perguntar, tento não perguntar logo, mas tenho que perguntar a certa altura se são de uma família cristã, para perceber com quem é que estou a falar, isso é importante. Mas eles recusam, ou seja, eles têm uma grande resistência, essa geração é mesmo uma característica marcante, eles têm uma grande resistência, eles vão-te responder sempre, isso não interessa, eu sou libanês, isso não interessa. Eles tendem a responder sempre assim, primeiro, pois tu tens que perceber, vais perceber, não é? Mas é interessante, e claro, isso também é importante para um repórter, perguntar, porque isso te permite perceber de facto que tu tens de facto ali sunitas, tens xiitas, tens drusos, tens cristãos, ou seja, tu tens de facto gente de muitas seitas ali na rua, todos a dizerem que querem acabar com as seitas. Portanto, isto para responder, é muito forte, sim, é muito forte, é um problema, está incrustado, assim. Agora um bocadinho de história pós-colonial, para nós introduzirmos aqui algumas explicações. Os franceses fomentaram todas estas divisões, não é? Estas divisões, elas não foram criadas pelos europeus, mas elas foram fomentadas pelos europeus, não é? Ou seja, quando os franceses chegam pela primeira vez ao Líbano, na segunda metade do século XIX, estavam a acontecer imensas batalhas entre os drusos e os cristãos. Isto numa altura em que o Líbano não era um Estado, as fronteiras atuais não existiam. Mas enfim, os drusos e os cristãos guerreavam-se numa das zonas que hoje são Líbano,
E quando os cristãos chegam ao Líbano, na segunda metade do século XIX, foi para quê? Foi para tentarem travar esta guerra que estava a acontecer entre drusos e cristãos, mas apoiar os cristãos, ou seja, eles chegam já para proteger os cristãos. Não é? Portanto, a marca, nessa altura, claro, o Líbano, que não era Líbano, fazia parte do Império Otomano, não é? Portanto, fazia parte dos territórios do Império Otomano, estamos a falar da segunda metade do século XIX. Mas os franceses chegam já para proteger os cristãos. O que acontece no fim do Império Otomano? Que se dá, enfim, a seguir à Primeira Guerra Mundial, ao colapso do Império Otomano, e o que acontece é, decide-se, a Sociedade das Nações, precursora das Nações Unidas, decide dividir aquelas regiões, não é, as regiões herdeiras do Império Otomano, por vários poderes europeus, aqueles chamam mandatos, porque já não se devia chamar colónias, não é? Já havia um entendimento de que não se poderiam considerar colónias, mas chamam-lhe mandatos, não é? Então o mandato da Palestina fica para os ingleses e o mandato daquela zona Síria-Líbano fica para os franceses. Então os franceses chegam ao Líbano em 1919 para implantar esta coisa que era o mandato francês, não é? Mandato francês, que na verdade é um domínio colonial, na prática. Na prática é um domínio colonial, embora essa palavra não fosse emprega assim, havia a ideia mandato, não é? Mas na prática era uma gestão colonial, portanto eles chegam em 1919 e a política deles foi justamente dividir, não é? Dividir, ou seja, porquê? Porque os franceses querem evitar um Estado pan-árabe, querem evitar a união dos árabes, não é? Querem evitar uma força, uma união, não é? Portanto, dividir para reinar. E obviamente que dão força aos cristãos, que são os seus aliados, os seus primeiros aliados. Portanto, os franceses chegam e é com eles então que se estabelece tudo isto, que se estabelece o primeiro sistema de poder, tudo isso emana do mandato francês e por isso é que os cristãos maronitas, desde 1932, que foi quando foi feito o último censo, os cristãos maronitas têm o direito de eleger um presidente. O presidente é sempre um cristão maronita. É? Mas isto, ou seja, lá está, voltando atrás, isto não é criado pelos europeus, mas é fomentado pelos europeus. É? E na verdade o que acontece é que os franceses acabam, e isso é ratificado depois pela Sociedade das Nações, os franceses decidem esquartejar aquele território todo da Síria e do Líbano em 5 estados, não é? Portanto, o que hoje vocês olham no mapa, o que hoje vocês veem, Líbano e Síria, eles dividem aquilo em 5 estados. Há o estado de Alepo, que é no norte da Síria, há o estado de Damasco, não é? A capital síria, depois há o território dos Alauítas, e depois há o estado dos Drusos, e depois o Grande Líbano. Pronto, e então, esta ideia, o Estado do Grande Líbano, que é um destes 5, não é criado nessa altura. É criado nesta altura, é declarado a 1 de setembro, fez agora mesmo anos, no dia 1 de setembro de 1920. Aliás, fez 100 anos agora. E então, hoje o que nós vemos, o mapa que nós hoje vemos, que corresponde ao Líbano, é exatamente esse Estado. Portanto, isso foi desenhado, isso foi cozinhado mesmo pelos franceses, não é? Aquela fronteira, os territórios que estão dentro do que é hoje o Líbano, e que são vários territórios agregados, porque havia umas partes, lá está, o Vale de Bekaa, tal vale de maioria xiita, onde hoje o Hezbollah é forte, que fica entre o Líbano e a Síria, era um território que inicialmente nem faria parte do que seria o Estado do Líbano, foi agregado depois, por várias razões que agora não interessa, mas pronto, isto para dizer, os franceses cozinharam o Líbano, não é? Portanto, o Estado do Líbano que nós hoje temos, com as fronteiras do Líbano, vem daí. Portanto, há também uma responsabilidade europeia, neste caso francesa, mas ratificada pela Sociedade das Nações, não é? Da comunidade internacional, em relação a estas divisões todas. E esta divisão em 5 Estados fazia parte do plano francês, com a ratificação dos outros poderes todos,
de impedir o tal Estado pan-árabe, que era o sonho do Faisal, em que vocês já todos já ouviram falar no Lawrence da Arábia, não é? O T. Lawrence, que se aliou a Faisal, e eles tinham aquele sonho de fazer ali um Estado pan-árabe, não é? O sonho de um grande Estado árabe. E isso naufragou ali, foram os franceses, aliás, que derrotaram o Faisal e depois ocuparam Damasco, e acabou ali esse sonho do Estado pan-árabe, não é? Eles já tinham conseguido dividir aquilo tudo, não é? Portanto, é a velha lógica. Isto só para dar uma ideia de como a questão das seitas é de facto muito complicada aqui. Vocês já veem pelas próprias divisões que foram feitas nessa altura. Por acaso há um livro super interessante do Scott Anderson, que é um jornalista americano, que se chama Fractured Lands, How the Arab World Came Apart, que explica exatamente isso que tu estás a explicar, não só no Líbano, mas também em muitos outros países do Médio Oriente, e como é que foram os europeus a desenhá-los, na verdade. O Iraque, isso aconteceu, sim, quer dizer, bom, e a Palestina, enfim, a Palestina claro. É toda uma longa história, mas... Há aí uma série do Fumaça que é interessante para perceber isso, não sei se conhecem, mas... há aqui duas perguntas que não foram respondidas ainda, mas queria voltar. Uma delas até na verdade é um tema que já está lá atrás, mas vou fazer à mesma, que é da Marília, que perguntava se a pergunta é se são autoexilados ou se foram enviados para lá, e aquilo que ela acho que se está a referir aos campos de refugiados que tu falaste no início, e pergunta se as pessoas foram, aquilo que me parece que está a perguntar, se as pessoas foram empurradas pelo governo libanês para ir para lá, acho eu que é isso, ou se escolheram estar nesses campos de refugiados, acho que é exatamente. Bom, o que aconteceu, há duas vagas, não é? Nós estamos a falar de duas vagas, portanto há 1948 e há 1967, portanto 1948 na sequência da criação do Estado de Israel, centenas de milhares de palestinianos, enfim, foram forçados a fugir das suas casas, a abandonar as suas casas, a abandonar tudo, ou fugiram de medo. Uns fugiram de medo porque, enfim, porque era isso, Israel estava a ser criado em território onde estavam muitos, o que na altura eles chamavam árabes, não é? Palestinianos. Portanto, muitos foram forçados a fugir, outros fugiram, porque a situação era impensável, e muitos deles fugiram achando até que iam voltar, não é? Portanto, deixaram tudo para trás, tudo, e essas casas foram rapidamente tomadas, isso é uma das grandes questões da Palestina, não é? Portanto, nós estamos a falar de um êxodo gigantesco, não é? Aquilo que os palestinianos chamam a Nakba, a catástrofe, não é? Que é esse êxodo gigantesco de perda da terra, em 48. E 48 é a primeira grande vaga, essa primeira grande vaga, não só para o Líbano, para a Síria, e na Síria também há muitos refugiados palestinianos. Aliás, o que aconteceu agora com a guerra da Síria foi que justamente muitos refugiados palestinianos que moravam na Síria foram para o Líbano também, por causa da guerra na Síria, não é? Portanto, o Líbano, que já tinha uma quantidade gigantesca de refugiados palestinianos, herdou também refugiados palestinianos que estavam na Síria. Mas pronto, isto para responder à tua pergunta, portanto, claro, as pessoas não deixaram as suas casas, nem as suas vidas, nem as suas oliveiras, os seus campos, as suas famílias, tudo, não deixaram isso porque queriam, não era uma imigração, as pessoas foram forçadas, mesmo que não tenham sido forçadas com uma arma apontada à cabeça, fugiram, percebes? Fugiram da guerra, fugiram daquilo tudo, daquelas invasões todas, de tudo o que aconteceu. Portanto, essa foi a primeira vaga. E depois há a segunda vaga, que é 1967. Em 1967 aconteceu a chamada Guerra dos 6 Dias, não é? Que foi uma guerra em que Israel conquistou territórios e os ocupou, não é? Ocupou aquilo que nós chamamos a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Outros também, os Montes Golã, também há outros territórios, mas para falarmos aqui destes onde estão concentrados os palestinianos. Então aí, esses territórios que antes não estavam em Israel, portanto Gaza foi conquistada ao Egito, a Cisjordânia foi conquistada à Jordânia, portanto isso leva a uma segunda vaga de refugiados.
E aí é uma segunda vaga que chega também ao Líbano, portanto, em Sabra e Shatila e em outros campos de refugiados, há vários, tu tens gente que chegou em 48, os chamados palestinianos de 48, os palestinianos de 67, não é? Mas se tu pensares 48, portanto, há pessoas, não é, que estão ali, quantas gerações é que isto são? Já são, sei lá, 4 gerações, 5 gerações, não é? Pensando que as pessoas têm filhos muito cedo. Então são pessoas que, assim, os seus avós já nasceram lá, estás a ver? Ou seja, é qualquer coisa impensável, pronto, é uma vida inteira ali, são as vidas de várias gerações ali. Uma das coisas que na Palestina me diziam nos campos de refugiados é que as famílias que lá viviam, era que essas famílias ainda estavam em campos de refugiados, e neste momento, não sei muito, eu antes de chegar a esses campos de refugiados, eu achava que um campo de refugiado era um sítio onde as pessoas viviam em tendas, porque muitas vezes é isto que se vê na televisão, e não é, na verdade são bairros, não é? Muitos deles até são bairros parecidos com outros bairros que existem aqui perto de Lisboa e em Lisboa, mas muitas famílias, aquilo que me diziam lá quando estive nesses campos era que se recusavam a sair daquele campo, a não ser que fosse para casa ou para a aldeia ou para a vila de onde tiveram que sair em 48. Por isso é que na Palestina o grande símbolo da resistência é a chave. Muitas das famílias mantêm até a chave da casa de onde saíram, e que muitas delas já nem existem porque foram completamente destruídas. Estavas a dizer uma coisa, há uma pergunta que querias responder. Força. Não, em relação ao que tu estavas a dizer, queria só acrescentar aqui um ponto importante. Talvez ver essa coisa de o que é que são exatamente campos de refugiados e como é que se distinguem os refugiados dos não refugiados. Porque, lá está, quando nós estamos a falar de campos de refugiados de Sabra e Shatila, de gente que está lá desde 48 a 67, claro que nós não estamos a falar de tendas. Não estamos a falar de uma favela, estamos a falar de coisas que parecem um pouco mais bairros ou um pouco menos bairros. Sabra e Shatila não parece bairro. Não diria que se compare sequer com, quer dizer, não é a Cova da Moura, é pior. Enfim, mas isto para explicar uma coisa, quem são estas pessoas? São pessoas que estão registadas pela Agência das Nações Unidas. As Nações Unidas, depois de 1948, criaram uma agência apenas para os refugiados palestinianos. Ou seja, o problema dos refugiados palestinianos é tão gigantesco que foi criada uma agência das Nações Unidas, como há a Unicef e como há, sei lá, há uma só, não é? para os palestinianos. Ok? Então, o que é que são os campos de refugiados palestinianos? São os lugares onde estão as pessoas que continuam registadas pelas Nações Unidas como refugiados palestinianos. Estão registadas, fazem parte dos dados da ONU e têm acesso a um conjunto de coisas por estarem registados como refugiados, não é? E por isso é que também, assim, isto é tudo super complexo, não é? Porque discutir o papel da ONU, não é? Quer dizer, eu já escrevi algumas coisas sobre isso, a certa altura a ONU está a ajudar estas pessoas, a ONU é muitas vezes a forma destas pessoas terem educação, terem comida, terem água, terem condições sanitárias, sim, é verdade, mas ao mesmo tempo, se a ONU não estivesse a providenciar todas estas coisas a estas pessoas, o que é que acontecia? Será que a ONU não está a perpetuar justamente o horror do que se passa, do que é o problema palestiniano? Ao resolver uma questão, não é? Quer dizer, no fundo, ao resolver a alimentação básica, ao resolver a educação, ao resolver a assistência de saúde, de uma forma precária, com problemas, no fundo a ONU vai criando aqui um alibi para Israel. Israel não tem que se preocupar com isto, a comunidade internacional não tem que se preocupar porque as pessoas não estão a morrer, porque a ONU vai, apesar de tudo, vai fazendo com que elas não morram, não é? Portanto, isto é muito complexo. Eu queria só juntar isto à discussão, Ricardo, porque a questão da ONU é um problema. E é um debate que se faz pouco, acho que se devia fazer mais, porque a certa altura a ONU é parte do sistema também, é parte do sistema e perpetua a ocupação. Aliás, na Palestina, uma das coisas que discutimos lá e entrevistámos, eu e a Maria entrevistámos um líder de um dos sindicatos de agricultores
perto de Ramallah, e aquilo que ele nos dizia era que a ONU, ao entregar cestos de comida apenas com comida importada, aquilo que está a fazer é não só perpetuar o problema, como a fazer com que os agricultores palestinianos não tenham como escoar os seus produtos. Então ele dizia, nós temos azeite na Palestina inteira, mas os cestos de comida entregues nos campos de refugiados são feitos com óleo que vem de outro sítio qualquer. E isso também, eu acho que isso é uma discussão muito interessante de ter, obviamente. E é muito pouco falado, na verdade, acho que se fala bastante pouco sobre isso, eu concordo contigo. Sim, fala-se pouco. Fala-se pouco, é complicado, não é? Porque toda a gente está implicada na ONU. É que isto é muito complexo. Mas bem, acho que podíamos ficar aqui um Ask Me Anything inteiro a falar sobre isso. Há uma outra pergunta do Nuno que diz, foste fazendo referência a isso, mas vês a expansão do sistema capitalista no Líbano necessariamente como potenciador das divisões sectárias? A corrupção do sistema económico é aqui a causa ou a consequência do aprofundar dos confrontos religiosos? Não sei se consigo responder exatamente a isso, eu não conheço as circunstâncias dos bancos em profundidade. Assim, o que várias pessoas me explicaram, incluindo uma das mulheres que eu entrevistei, que era uma mulher muito interessante, que agora está metida na Revolução e que se demitiu de um banco e que era uma consultora importantíssima da banca libanesa com expansão em várias partes do mundo. E foi muito interessante ver a visão dela, não é? E a certa altura ela dizia assim, eu demiti-me, se eu não me tivesse demitido eu agora seria uma whistleblower, não é? Seria uma denunciante, que era o que eu devia fazer e era o que eu adoraria que as pessoas que estão lá dentro fizessem. Porque ela diz que o que ela viu, o que ela acompanhou no fundo, não é? Até ter percebido que não conseguia continuar a ser parte daquilo, como aquilo estava a minar tudo, não é? Aquilo estava simplesmente a minar tudo, aquilo era uma coisa completamente artificial que estava a sugar as poupanças das pessoas e a viciar o sistema inteiro. Agora, é assim, até que ponto é que isso perpetua as seitas? Eu não sei exatamente, eu sei que os sunitas têm fatias importantes da banca, mas não são os únicos, os cristãos também têm, não sei. O que eu sei é, no Líbano a lógica é, tu serves a tua seita, não é? Quem tem poder, quem tem dinheiro, serve a sua seita. Portanto, se tu tens um banco, se tu tens uma imobiliária, seja a forma como tu exerces o poder, neste caso o poder financeiro, isso vai sempre beneficiar a tua seita, não é? Vai sempre, portanto, nesse aspecto vai sempre acentuar esta perpetuação do sectarismo no Líbano. Mas quer dizer, o quadro está para além disso, ou seja, a questão é, o sistema todo se desmoronou, não é? Quer dizer, também uma das evidências, digamos, da falência completa deste domínio neoliberal. Essa reportagem estavas a dizer que é a luta delas em Beirute entre ficar e partir, não é? Onde tu entrevistas a tal mulher que se demitiu do banco há uns meses. Eu deixei aqui no chat. Tu dizes lá uma coisa muito interessante. Acho que há uma pessoa que tu entrevistaste que explica como a lei da nacionalidade do Líbano faz com que o filho dela não seja libanês. E o Mo, que está aqui na conversa, que está ali em cima, é exatamente um desses casos. Ele disse isso. Eu publiquei isso no Slack, no nosso Slack interno, publiquei essa reportagem e ele respondeu a dizer que eu sou um desses casos. Queres explicar isso? Sim, pronto. Então, a minha mãe é libanesa. Eu nasci na Síria, mas vivi toda a minha vida no Líbano e nunca consegui tirar a nacionalidade libanesa. Claro. Sim. Mas sim, vivi toda a minha vida lá até 2010, acho, e depois saí do Líbano. Mas pronto, foi isto. E todos os nossos, por exemplo, o nosso carro, a nossa casa, foi tudo registrado no nome da minha mãe, porque eu e meu pai não podemos, porque não somos libaneses. Então agora em Portugal vou tirar a minha primeira nacionalidade na minha vida. Sim, vai ser a minha primeira nacionalidade. E agora sou apátrida. A minha nacionalidade oficial agora é apátrida, em Portugal. Não, bem que história, amor. Mas tu vieste quando?
Vieste quando para cá? Vi cá há 7 anos, em 2013. 2013. E tu estavas em 2006, então tu apanhaste com aquelas bombas todas. Sim, eu apanhei 3 guerras no Líbano. A última foi em 2000, mas foi uma guerra interna em 2018. Mas sim, estava lá em 2006. Bem, caramba, estavas em Beirute? Estava em Beirute, sim. Sim. Pois é, essa coisa chocante, não é? Isso foi uma coisa, eu não sabia disso antes, eu descobri isso agora, que qualquer mulher libanesa, portanto, é isso, se um português e uma libanesa tiverem um filho no Líbano, ele será sempre português? Uhum. Sim. A libanesa não tem, não tem o direito da nacionalidade, isso é uma das grandes batalhas das mulheres agora, não é? Elas estão a tentar. Sim, eu acho que não é por causa de não dar às mulheres tipo os rights, os direitos. Acho que é mais uma coisa política e religiosa, e foi tipo escolher tipo, esta questão das mulheres não podem dar nacionalidade como uma excuse, não é? Como uma desculpa para não dar a nacionalidade aos sirianos e palestineses que casaram como libaneses durante a guerra. Sim. Para manter o balanço religioso no país. Sim, porque é o grande pânico, não é? É o grande pânico que se revele quem é que é realmente maioritário naquele país, porque quando isso for revelado, pronto, é isso, ou seja, toda a lógica do sistema libanês cai por terra. Sim, sim, claro. A tua mãe, ela é de que família? Qual é a origem dela? Ela é sunita, tipo do Monte Líbano, das montanhas. Sim, então eles são sunitas. O meu pai originalmente é palestinês e também tem chaves da casa em Palestina também. Pronto, foi isto. Mas o teu pai é palestiniano? É palestiniano, sim. Ele também tem uma mãe libanesa e um pai palestinês, então ele também nunca teve uma nacionalidade até hoje. Ele tem mais de 60 anos e nunca teve uma nacionalidade. Mas ele tem a mesma história como eu. Tem uma mãe libanesa, um pai que é palestiniano. Sim, Sim. pronto. Olha, mas a família do teu pai na Palestina, eles são de onde? Safad. Safad. Sim, vou escrever aqui. Onde é? Fica perto de Galileu, um pouco mais ou menos. Ok. Sim. Que hoje é Estado de Israel, sim. Sim, é Estado de Israel, sim. Ou seja, norte, é perto da fronteira com o Líbano, sim. É perto, sim. E o meu pai fazia parte de OLP. Okay? Do OLP. Então ele teve em Beirute nessa altura, com o Arafat? Sim, o meu pai estava sempre em Beirute. Depois saiu do OLP assim que começou a guerra civil entre os palestinianos e os cristãos. Então ele saiu. Porque a mãe dele é cristã, não é? É maronita, não é muçulmana. Meu Deus, então, incrível esse cruzamento que tu tens. Sim. Ok. E tens alguma pergunta, Mo? Tenho muitas, mas vou deixar as outras. Não, mas faz uma, já agora que tens a palavra. Se quero uma pergunta. Na tua opinião, como é que achas o mundo, tipo os países grandes, França, Estados Unidos, etc., como é que achas que têm que reagir ou apoiar o Líbano? Ou achas que não têm que entrar neste conflito? Na tua opinião? Ai, eu não sei, é tão difícil isso, não é? Tão difícil, porque assim, eu olho para aquele mundo, sabes, e aquilo tem tantas cicatrizes, ou seja, no fundo isto é absurdo, porque o Líbano, quer dizer, toda a gente está lá dentro, toda a gente teve a puxar a sua parte, não é? Sírios, russos, iranianos, americanos, israelitas, não é? Então, franceses, é muito impressionante, vocês viram o Macron 2 dias depois da explosão, a desembarcar em Beirute, aquilo parece uma chegada do ex,
poder colonial. Não só, o Macron escreveu no Twitter, no dia ou no dia a seguir à explosão, "The future of Lebanon is being decided." É muito interessante, quase como um relembrar do passado. No fundo é dizer, a gente não esquece que isto também é parte de nós, percebes? E não sei, é muito complicado, porque na verdade o Líbano foi sempre um território em que todos estes poderes, estas presenças estrangeiras sempre estiveram lá, não é? Inimigas a combater ali no território do Líbano. Então, enfim, eu tenho alguma dificuldade em pensar como, uma intervenção como, não sei. Tenho mais curiosidade de saber o que é que tu achas. E de saber o que é que eu acho, não sei, acho que não é uma pergunta para mim, sabes? Acho que não é uma pergunta para nós, acho que é uma pergunta para os libaneses. Claro, sim. Eu só queria ver, tipo, num ponto de vista de uma pessoa da Europa, porque eu já vi muitas reações negativas em relação à visita do Macron. Mas, por exemplo, há muitos libaneses, incluindo eu considero-me mais ou menos libanês, não é? Que tivemos muita esperança, muita hope, que o Macron vai mesmo fazer alguma coisa no Líbano. Porque nós precisamos. Tipo, eu acho que a revolução no Líbano agora, que todos os meus amigos estão lá na revolução, eu acho que nunca vai ter sucesso. Eu acho que nunca. Sem um apoio internacional ou sem um apoio estrangeiro. Acho que o povo sozinho nunca vai chegar a fazer nada. Mas que tipo de apoio? Como é que tu vês esse apoio? Eu acho que o Líbano tem que ser, uma vez na nossa história, temos que ser um país normal. Um país que tem um governo, um exército, só um, e não 2 ou 3 ou 4 ou 5, só um. E depois começar a implementar não é? Os leis. Tipo, agora nas ruas de Beirute, tu sabes, não há leis. Tipo, quando estás a conduzir, quando estás a vender, quando estás a fazer comércio, no tribunal, não há leis. Há pessoas que conhecem pessoas e pessoas que não conhecem ninguém. E pronto, eu acho que o mundo tem que apoiar o Líbano a ser um país normal, como um governo, como um Estado. E dali começamos a trabalhar nas coisas econômicas. Mas eu acho que enquanto o Líbano não é um país normal, como segurança, ninguém vai investir no Líbano, ninguém vai abrir empresas e tecnologias e negócios no Líbano. Todos os meus amigos que trabalham na tecnologia agora querem mudar para aqui, para Portugal. O mês passado, já abri 2 empresas para 2 empreendedores libaneses para vir cá. Estão a mudar toda a tecnologia do Líbano para Portugal. É um grande problema, que é o êxodo agora de gente muito jovem, muito capacitada, com muita coisa para dar ao Líbano que está a ir embora. E quem é que os pode censurar? Eles querem ter uma vida. Sim. Então olha, não sei. Não sei realmente qual é a resposta. É uma pergunta bem difícil. Mas, é muito difícil e corta-me o coração, porque de todos os países do Médio Oriente que eu conheço, sabes, o Líbano é sem dúvida a sociedade por mais múltipla, e quer dizer, aquilo não é, obviamente, não é uma massa, aquilo são vários mundos, mas é tão dinâmico, tão criativo, está tanta energia ali, sabes, e de uma forma que, por muitas outras razões, por várias outras razões, as outras grandes capitais, quer dizer, no Cairo não tens isso, porque o regime é opressivo, aquele exército, aquela máquina militar, tudo aquilo as pessoas estão tão oprimidas, aquilo é tão gigantesco, e o Líbano é pequeno, o Líbano tem uma dimensão, não é? Tem uma escala, é um país muito pequeno, uma população pequena, não sei, há uma coisa tão maleável ao mesmo tempo ali, é quase estranho como é que aquele país não resulta, porque as pessoas são tão boas, sabes, são tão boas a fazer as coisas que fazem, são bons os libaneses, fazem as coisas bem, não sei,
Mas depois, pá, classe política miserável, políticos miseráveis, líderes miseráveis, mafiosos, corruptos, bandidos, não é? Que são os assassinos, estão todos no poder e todos eles têm as mãos cheias de sangue. Sim, mas eu por acaso eu acho que os políticos fazem parte do povo. Acho que quando o povo não é bem educado, não é bem, quando o povo não está bem, a classe política também não vai estar bem, não é? Então acho que a classe política é também uma reflexão um pouco do povo libanês, de nós libaneses. Acho que nós temos que começar nós próprios a mudar. Acho que esta revolução é a primeira passo. Acho que é pela primeira vez na nossa história que há mesmo diferentes grupos, diferentes religiões que querem mudar todo o sistema e não só um governo ou um presidente, querem mudar mesmo todo o sistema. Mas eu acho que nós precisamos de um apoio internacional para chegar a este objetivo. Uhum. Alguém tem mais perguntas? Não, eu acho que provavelmente poderíamos continuar aqui, mas, mas se houver mais perguntas... Há um no chat, Ricardo. Há uma pergunta no chat. Boa noite. Eu não sei se ficou claro, mas o Mo faz parte do Fumaça. Não sei se apresentei-o como parte do Fumaça. O Miguel Ambrosio diz: boa noite a todos. Conheci a banda Mashru Leila através de um post da Alexandra nas redes sociais. Não tenho propriamente uma pergunta construída, mas gostava muito de ouvir a Alexandra falar sobre a população LGBT no Líbano, como vivem estas pessoas no país, a visibilidade, etc. Miguel, muito obrigada por esta pergunta, porque eu sou uma fanática dos Mashru Leila. Opa, olha, era uma das histórias que eu queria ter feito e tinha escrito justamente a um dos ativistas do Ellen. É assim que se chama? Ellen, agora não lembro bem, que é o grupo, que é um grupo super importante de direitos LGBT, e tinha combinado de conversar com ele. E depois eu tive 7 dias no Líbano a escrever 2 páginas por dia. Simplesmente não consegui, não dava, era impossível, eu não tinha tempo. Aquilo não era uma história que eu pudesse agregar às reportagens do público, porque era muito específica para aquele contexto do pós-explosão. Mas eu tenho imensa pena porque os Mashru Leila estão no meu romance, toda esta questão, estas questões LGBT estão no meu romance também. Eu tenho muita coisa para pesquisar que eu não consegui fazer agora na explosão, relacionada com as mulheres, com imensa coisa, e isso é mesmo um mundo que olha, sei lá, agora precisava de ir ao Líbano sem ser para fazer reportagem diária, porque tanto a fazer reportagem diária assim é muito, muito, muito difícil. Eu tive 90 e tal % do tempo exclusivamente a trabalhar para o público, era mesmo impossível. Mas o que se passou com os Mashru Leila, portanto, para quem não sabe, os Mashru Leila são a banda pop mais conhecida do Líbano, provavelmente hoje, e o vocalista, o Hamed Sino, é claramente um gay ativista muito intenso e muito forte, e eles foram banidos do Líbano o ano passado, não por causa dos muçulmanos, por causa dos cristãos. A igreja ficou indignada com uma canção que eles tinham feito com umas referências a Cristo e por aí fora, e eles acabaram por ser banidos, e o Hamed mudou-se para Nova Iorque, portanto eles basicamente estão exilados, e já tinham sido, já espetáculos deles já tinham sido banidos em alguns países da região. Mas é assim, pois eu própria quero saber mais sobre isso. Eu conheci algumas pessoas na Revolução, algumas mulheres, alguns homens. É uma coisa muito interessante que eu vou partilhar com vocês. Aliás, eu agora tenho aqui estes mapas porque eu estou a escrever uma coisa chamada Cadernos do Líbano, estou a tentar fazer um livrinho, como eu não escrevi nada em outubro, estou aqui a tentar costurar as coisas todas, incluindo as coisas que fiz agora, e para partilhar com vocês, naquela peça das mulheres, em que está a tal mulher que foi banqueira e por aí fora, a peça abre com uma mulher que é a Rosanne, e essa mulher, a Rosanne, a feminista, depois de eu conversar com ela e de escrever sobre ela, a amiga que nos apresentou disse-me, ela é lésbica, e eu disse, eu achei que era, mas ela não me disse isso, ela não falou sobre isso, e ela não falou sobre isso deliberadamente, ou seja,
ela não quis partilhar isso comigo e não quis falar sobre isso. E isto dá-vos uma dimensão da questão, que é, ela estava a falar com uma jornalista estrangeira, ela sabia que aquilo ia ser publicado em português, aquilo nem sequer ia ser publicado em inglês, não é? Portanto, ninguém do meio dela ia poder ler aquela reportagem, mas mesmo assim ela não se sentiu à vontade para falar sobre isso, que além de feminista, ela era lésbica também. E, na verdade, ela estava com pressa até na conversa, justamente porque ela tinha um date, tinha um primeiro date com uma mulher, foi o que me contaram depois. E eu agora estava justamente com esta questão porque eu quero desenvolver algumas coisas neste livro e vou-lhe perguntar, vou ligar a Rosane e vou dizer, Rosane, este livro, enfim, o livro vai sair em português, acho improvável que seja traduzido, mas pronto, há sempre essa possibilidade, claro, e eu não quero causar problemas a ninguém, mas vou-lhe perguntar se ela não quer conversar comigo sobre isso e sobre a dificuldade que ela teve em dizer-me que era lésbica, não é? Mas durante a Revolução eu estive com várias mulheres e homens e, enfim, isso era, ou seja, o Líbano é também das capitais que eu conheço no Médio Oriente onde é mais fácil ver isso com alguma clareza pela forma como as pessoas se vestem, se tatuam. Quer dizer, não foi difícil durante a Revolução nas ruas conseguir identificar algumas pessoas claramente LGBT, mesmo que eu não conversasse com elas. Portanto, isso existe, eles têm uma presença forte, mas eles têm uma vida muito difícil, não é? E lá está, tanto da parte dos muçulmanos como da parte dos cristãos, não é? O conservadorismo, quer dizer, pois, há uma pressão gigantesca para que as coisas sejam disfarçadas, etc, etc. Isso também é válido, por exemplo, para os casais heterossexuais que têm sexo, não é? Fazem sexo, mas é suposto passarem por virgens, não é? E a operação de reconstrução do ímen é uma coisa super comum e é todo um... Enfim, portanto, as libanesas estão constantemente sujeitas à pressão de, por um lado, parecerem super sexys, super produzidas, super sexys, mas virgens. Mas virgens que não são, enfim, é complexo. Mas enfim, quero saber muito mais coisas sobre a comunidade LGBT, espero agora continuar. Mais perguntas? Bem, eu tinha uma, queria ouvir-te a falar sobre os relatos que tenho ouvido e que tenho lido do que aconteceu no pós-explosão. Foi de um coletivismo na reconstrução da cidade. Eu queria perceber se tu também entendeste isso, se entendeste que a recuperação da cidade, não só a recuperação da cidade fisicamente, arquitetonicamente até, mas também da recuperação das pessoas e a ajuda às pessoas que foram afetadas, que se tu também sentiste que ela foi feita pela sociedade civil e não pelos governos e pelas instituições, e como é que tu sentiste isso lá? Toda a gente sentiu. Isso era completamente unânime. Não podias ter uma voz dissonante a dizer-te que não era assim, porque isso era evidente. Isso era evidente. O governo estava ausente e toda a gente te dizia que o governo estava ausente. Fossem cristãos, muçulmanos, onde fosse que tu estivesses. Isso é uma evidência, não é? Quer dizer, isso é uma coisa que tens desde o presidente da Cruz Vermelha com quem eu falei a dizer-te isso dentro de um hospital privado, não é? Que o governo não faz nada, como tens isso num campo de refugiados. E ao mesmo tempo tinhas esta coisa incrível, não é? Quando eu fui a um campo de refugiados sírio no Val de Bekaa, os refugiados sírios tinham ido ajudar as pessoas. Mas o Val de Bekaa é em Beirute? Não. O Val de Bekaa é tal zona que fica entre o Líbano e a Síria, é uma extensa zona fértil que fica entre o Líbano e a Síria, junto à fronteira da Síria. Eu fui junto à fronteira da Síria para ir a esse campo de refugiados sírios, portanto, fora de Beirute. Okay. Mas isto dá a dimensão, não é? Ou seja, refugiados sírios num campo de refugiados junto à fronteira com a Síria, agarraram neles e foram para Beirute ajudar as pessoas. Pois. Portanto, sim,
pronto, e uma grande capacidade de mobilização e de entreajuda que eu vi, que toda a gente viu. Isso era evidente. A limpar as ruas, até vi fotografias de a irem ao próprio Parlamento, limpar o Parlamento que tinha sido também afetado, etc. As pessoas. Sim, limpar as ruas, desobstruir, porque ficou, colapsaram, as portas voaram, sei lá, tudo, não é? E comida, água potável, estamos a falar de um país em que as pessoas também não podem confiar na água que bebem, a água que sai da torneira, em que a eletricidade está sempre a faltar e lá está, quem tem dinheiro depois tem geradores. Aí tinhas tudo, tinhas ONGs, tinhas as pessoas simplesmente organizarem-se, tinhas coisas privadas, tipo empresas que fazem geradores, pronto, a ajudar com geradores, por aí fora. Quem tinha coisas tentava ajudar, como podia. Bem, não havendo mais perguntas, e visto que já estamos perto da meia-noite, eu ia sugerir que terminássemos por aqui. Não sei se tu queres dizer mais alguma coisa, Alexandra, mas se não, muitíssimo obrigado por teres vindo aqui, por teres gasto do teu tempo para vir falar connosco. É um prazer, fiquem à vontade, enfim, fiquem à vontade se tiverem questões. Eu saio frequentemente das redes sociais para ver se consigo escrever, mas sempre que eu estiver lá, as minhas redes são completamente abertas, qualquer pessoa pode seguir, acompanhar, fazer perguntas, portanto fiquem à vontade para isso. Bem, muito obrigado e muito obrigado a toda a gente que veio e até já. Até já, obrigada.